No vídeo passado eu deixei 5 arquivos do segredo da mente milionária segundo as escrituras. E hoje vamos desvinçar os 17 arquivos da mente milionária com bases positivas e teológicas das escrituras sagradas. Você vai entender o que a Bíblia diz sobre dinheiro, responsabilidade e mentalidade, como princípios espirituais alinham sua vida como abundância e por que a prosperidade começa na renovação da mente. Se você quer se inscrever financeiramente, meu irmão, e com sabedoria e fé, já deixa seu like, meu irmão, aqui em nome de Jesus, já se inscreve aqui no canal para você não perder nenhum conteúdo, rapaz, e essa mensagem chega a mais pessoas, assim como tá chegando para você agora. Arquivo número 1. Ricos acreditam, eu crio a minha vida. A palavra de Deus diz: de Deus não se zomba, tudo que um homem semear, isso também colherá. Gálatas 6:7. Esse versículo revela a lei da semeadura e colheita, uma ordem criada e sustentada por Deus. O homem é responsável por suas ações e escolhas, mas a verdadeira colheita e o crescimento e o sucesso são frutos da graça soberana de Deus. O cristão deve agir diligentemente, meu irmão, sabendo que Deus governa e sustenta todo o processo. Harvey, por sua vez, nesse livro, ele enfatiza que a mentalidade dos ricos é a crença do que eles criam em sua realidade financeira, através das ações decididas. Essa postura de responsabilidade pessoal é essencial, mas o cristão entende que essa criação acontece em parceria com Deus, reconhecendo sua soberania e graça. Quando você entende que você precisa semear com fé e diligência, reconhecer que a colheita é o fruto da graça de Deus, assumindo a responsabilidade pelas suas escolhas e entrega os resultados a Deus. Arquivo número 2. Ricos jogam o jogo do dinheiro para ganhar. A palavra de Deus diz: correi de tal maneira que o alcanceis. 1 Coríntios 9:24. Paulo usa a corrida como metáfora para a vida cristã. Destaca a disciplina e o foco para alcançar o prêmio celestial. Na palavra de Deus, nossa corrida é para agradar a Deus e não para a glória pessoal ou mundana. A dedicação é o fruto da graça, meu irmão, e a vitória é um dom divino. Por sua vez, Harvey, em seu livro, ele mostra que os ricos competem com determinação para ganhar. Essa mentalidade de foco e excelência deve ser redirecionada para a vida cristã, onde o objetivo é glorificar a Deus em tudo o que fazemos. E como podemos aplicar isso na prática? Definir metas claras com propósito espiritual. Corra com disciplina e perseverança, buscando agradar a Deus. Evite motivação baseada em ganância ou ego. Veja suas metas financeiras e alinhe com o seu chamado cristão. Arquivo número 3. Ricos assumem o compromisso de serem ricos. A palavra de Deus diz: o homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Tiago 1:8. A inconstância demonstra falta de fé firme na providência de Deus. O compromisso verdadeiro com os recursos dados é o fruto de uma confiança sólida no Senhor, que sustenta e guia o cristão. A fidelidade deve se manifestar tanto na vida espiritual como na mordomia financeira. Por sua vez, Harvey, em seu livro, ele diz que os ricos são dedicados e firmes em seus compromissos com a riqueza. Para o cristão, esse compromisso deve ser ancorado na fé em Deus e não emoções ou circunstâncias passageiras. Como aplicar isso aqui agora? Preste atenção. Comprometa-se com a mordomia fiel dos recursos de Deus que confiou a você, meu irmão. Devolva uma fé estável para superar as oscilações financeiras e emocionais. Evite decisões impulsivas ou baseadas no medo. Faça uma declaração de compromisso financeiro e entregue a Deus, meu querido. Arquivo número 4. Ricos pensam grande. A palavra de Deus diz: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nos opera. Pensar grande é crer no poder ilimitado de Deus para agir em nossas vidas, indo além das limitações humanas. O cristão deve cultivar uma visão que busque propósitos eternos, não ambição ou ganância, mas confiança na obra e provisão divina. Harvey, por sua vez, em seu livro, diz que a importância de expandir as expectativas e metas, rompendo com visões pequenas e limitadas. Isso alinha a fé cristã que crê no Deus Todo-Poderoso para fazer infinitamente mais do que imaginamos. Como você deve aplicar isso? Desenvolva uma visão espiritual grandiosa, alinhada com planos de Deus. Sonhe com propósitos que glorifiquem a Deus e beneficiem o próximo, meu irmão. Confie no poder de Deus para realizar o que você pode conseguir imaginar. Escreva
Escreva um sonho grande e peça a Deus sabedoria para realizá-lo. Arquivo número 5. Ricos foco em oportunidades. A palavra de Deus diz: andai com sabedoria para os que estão de fora, remindo o tempo. Colossenses 4:5. As oportunidades são parte da provisão de Deus. O cristão deve estar atento e sensível à direção do Espírito Santo para aproveitar o tempo e as portas que Deus abre, sempre buscando agir segundo a sua vontade. Por sua vez, Raven, em seu livro, ele diz que os ricos são atentos e agem rapidamente sobre oportunidades que surgem. Porém, para o cristão, essa ação deve ser seguida por discernimento e submissão à vontade de Deus. Como você pode aplicar esses princípios em sua vida? Esteja vigilante e sensível à direção divina e oportunidades. Discernir quais oportunidades alinham-se com a vontade de Deus. Seja proativo, mas sempre submisso ao Espírito Santo. Ore pedindo a Deus as oportunidades certas e a sabedoria para aproveitá-las. Arquivo número 6. Ricos admiram os bem-sucedidos. A palavra de Deus diz: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Romanos 12:15. A inveja é um pecado que corrompe o coração e afasta a graça de Deus. Admirar e celebrar as conquistas alheias é viver o amor cristão, promovendo unidade e edificando o corpo do Cristo. Raven, por sua vez, em seu livro, ele destaca que os ricos aprendem a se inspirar nos que alcançam o sucesso. O cristão deve cultivar um coração puro, que se alegra sinceramente com o outro, sem inveja ou comparação negativa. Como aplicar esses princípios para a nossa vida? Cultive a alegria sincera pelas vitórias dos outros, meu irmão. Aprenda com os bons exemplos, buscando edificação. Fuja da inveja e da comparação destrutiva. Identifique uma pessoa que você admire e envie uma palavra de incentivo a ela. Arquivo número 7. Ricos cercam-se de vencedores. A palavra de Deus diz: quem anda como sábio será sábio, mas o companheiro dos insensatos sofrerá dano. Provérbios 13:20. As companhias moldam o caráter e a caminhada espiritual. A comunhão com os irmãos em fé e caráter fortalece a mordomia e o crescimento. Evitar mais influências é essencial para manter a fé e a integridade. Haver, por sua vez, em seu livro, ele ressalta que o ambiente social impacta diretamente no seu sucesso. Cercar-se de pessoas positivas e vencedoras fomenta a mentalidade de crescimento e prosperidade. Como aplicar esse princípio em nossas vidas? Escolha relacionamentos que edifiquem sua fé e objetivos. Invista em grupos com valores alinhados aos seus, meu irmão. Evite influências tóxicas que desmotivam ou desviam o seu propósito. Liste 3 pessoas que influenciem positivamente na sua vida e dedique mais tempo a elas. Mesmo que você não tenha acesso a elas fisicamente, use a internet, consuma mais conteúdo sobre essas pessoas, consuma mais conteúdos, aprendam com elas, vê como elas se comportam. Admira? Então segue. Principalmente o maior de todos os líderes, Jesus Cristo. Arquivo número 8. Ricos promovem a si mesmos. A palavra de Deus diz: assim resplandece a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. Mateus 5:16. Testemunhar com excelência e visibilidade glorifica a Deus ao mostrar frutos visíveis da sua graça. A autopromoção saudável, feita com humildade e propósito, abre portas para o avanço do reino. Haver, por sua vez, em seu livro, ele enfatiza a importância de posicionar-se com confiança para alcançar o sucesso. Para o cristão, essa postura deve ser guiada pela humildade e foco no propósito maior, não no ego. Como aplicar esse princípio maravilhoso em nossas vidas? Use dons visivelmente para glorificar a Deus. Não tema de se destacar quando for para o bem, meu irmão. Evite o orgulho, mantendo humildade. Compartilhe um testemunho ou o resultado que Deus realizou para inspirar outros, meu irmão. Seja o exemplo. Pense assim: você já imaginou se os apóstolos estiverem com vergonha de pregar a palavra, de mostrar os seus ensinamentos? Arquivo número 9. Ricos são maiores que os seus problemas. A palavra de Deus diz: estas coisas vos tenho dito para que em mim tenham paz. No mundo tereis aflições, mas tenham de bom ânimo. Eu venci o mundo.
João 16:33. Jesus assegura a vitória mesmo em meio às tribulações. Problemas são usados por Deus para moldar o caráter aprovado e fortalecer a fé. A verdadeira segurança está em Cristo, meu irmão, não nas circunstâncias. Harvey, por sua vez, no seu livro, ele ressalta que os ricos aprendem a lidar com seus problemas. Não se deixam dominar por eles. Para o cristão, isso significa confiar plenamente na vitória de Jesus Cristo sobre qualquer situação, meu irmão. Como você pode aplicar isso agora na sua vida? Enfrente os problemas com fé e confie em Cristo, meu irmão. Use dificuldades para o crescimento pessoal e espiritual. Foque nos propósitos eternos, meu querido, não nas circunstâncias. Reflita sobre o seu desafio recente e veja como Deus está usando para o seu crescimento. Arquivo número 10. Ricos são bons recebedores. A palavra de Deus diz: se vós, pois sendo maus, sabeis dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai que estás no céu dará coisas boas aos que lhe pedirem. Mateus 7:11. Saber receber é reconhecer a graça e o cuidado de Deus para você, meu irmão. O cristão deve ser humilde e grato ao aceitar bênçãos e recursos, entendendo que tudo vem do Pai e deve ser usado com mordomia. Harvey, por sua vez, no seu livro, ele ensina que a mentalidade milionária não é só saber dar, mas também receber com gratidão, permitindo que o fluxo financeiro seja completo. Receber bem é parte fundamental da prosperidade. Como aplicar esse princípio maravilhoso em nossas vidas? Receba bênçãos com gratidão e humildade, meu irmão. Evite o orgulho ou rejeição do que Deus provê. Administre os recursos com temor e responsabilidade. Faz o seguinte agora, meu irmão. Liste 3 bênçãos recentes e agradeça a Deus por elas. Arquivo número 11. Ricos são pagos com base em resultados. A palavra de Deus diz: bem-estar, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, e sobre muito te colocarei. Entre no gozo do teu Senhor. Deus recompensa a fidelidade e o bom uso dos dons, mesmo nas pequenas coisas. A mordomia fiel é valorizar e conduz à multiplicação e bênçãos, refletindo o caráter cristão. Harvey, por sua vez, em seu livro, ele destaca que as recompensas financeiras é uma consequência da fidelidade e do zelo que nos faz. Para o cristão, a motivação deve ser glorificar a Deus e servir bem, não apenas ganhos pessoais. E como podemos aplicar isso em nossas vidas? Seja fiel e diligente em todas as responsabilidades. Busque excelência e integridade em seus negócios e finanças, meu irmão. Confie que Deus recompensará a sua fidelidade. Identifique tarefas pequenas para melhorar sua fidelidade e desempenho. Arquivo número 12. Ricos pensam ganha-ganha. A palavra de Deus diz: não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Filipenses 2:4. No reino, o sucesso é medido pelo amor e serviço ao próximo. A humildade e o interesse genuíno refletem um coração de Cristo, promovendo parcerias que edifiquem e glorifiquem a Deus. Por sua vez, Harvey, em seu livro, ensina que a mentalidade milionária busca acordos com bens financeiros por todas as partes. Para o cristão, isso se manifesta na ética e na cooperação sincera. Como você pode aplicar isso agora em sua vida, meu irmão, nesse exato momento? Busque relacionamentos e parcerias mutuamente benéficos para você, meu irmão. Pratique a humildade e considere a necessidade dos outros. Avalie uma parceria atual agora e pense, meu irmão, como torná-la um ganha-ganha. Arquivo número 13. Ricos focam no patrimônio líquido. A palavra de Deus diz: na casa do sábio há o tesouro precioso e azeite, mas o homem insensato os devora. Construir patrimônio reflete a sabedoria de planejar para o futuro. Cuidados de bens com responsabilidade. Não é idolatria, mas prudência e mordomia que beneficiam a família e a obra de Deus. Por sua vez, Harvey, em seu livro, ele enfatiza que os ricos investem e preservam os seus patrimônios para garantir segurança e crescimento. O cristão deve agir com prudência, meu irmão, evitando desperdícios e valorizando a provisão divina. Como aplicar esse princípio poderoso em nossas vidas? Planeje, meu irmão, e proteja o seu patrimônio com sabedoria. Use os seus recursos para abençoar a sua família e o reino. Evite o consumismo irresponsável. Faça um plano simples de patrimônio para os próximos 5 anos. Arquivo número 14. Ricos administram bem o dinheiro.
A palavra de Deus diz: quem é fiel no pouco também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Lucas 16:10. A fidelidade na administração dos recursos é um teste de integridade e do caráter cristão. Deus valoriza a honestidade e a diligência na mordomia, independentemente do montante envolvido. Harvey, por sua vez, no seu livro, ele reforça que a boa administração financeira é a base para o crescimento da riqueza. O cristão deve aplicar isso com propriedade de glorificar a Deus e servir ao próximo. Como aplicar esses princípios na nossa vida? Cultive hábitos financeiros responsáveis e transparentes, meu irmão. Organize suas finanças com planejamento e disciplina. Seja íntegro e fiel em todas as áreas da sua vida. Faça um orçamento mensal e acompanhe seus gastos. Anote tudo, faz uma planilha. Isso é um hábito que você tem que ter na sua vida. O cristão, ele é inteligente. Deus, ele nos deu uma massa cinzenta. E tudo que a gente pede com sabedoria a ele vai nos dar, segundo a vontade dele. Arquivo número 15. Ricos fazem o dinheiro trabalhar para eles. A palavra de Deus diz: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Olha para os seus caminhos e ser sábio. Quem não tem chefe, nem guarda, nem dominador, prepara no verão o seu pão. Provérbios 6:8. Diligência e sabedoria são virtudes cristãs fundamentais, meu querido. Usar o dinheiro para gerar frutos com trabalho e prudência. Reflete a mordomia sábia que Deus espera de nós. Por sua vez, Harvey, em seu livro, ensina que os ricos investem e multiplicam seus recursos, fazendo o dinheiro trabalhar para eles, meu irmão. E o cristão, ele deve aplicar esse princípio com equilíbrio e ética, confiando em Deus para prosperar. E como aplicar esse princípio poderoso em nossas vidas? Seja diligente no uso e investimento dos seus recursos. Planeje para o futuro, meu irmão, evitando a preguiça financeira. Busque oportunidades para fazer dinheiro e gerar mais frutos. Identifique formas de investimento ou economia que você pode começar. Identifique agora, nesse exato momento. Pense, pare, uma forma de investimento ou economia que você pode começar. Você tem que descartar: eu vou economizar, tá? Vamos fazer assim: eu tenho que economizar na energia, eu tenho que começar na água, no alimento, não. Você tem que entender que você tem que aprender a aumentar os seus recursos. Peça a Deus sabedoria para lhe dar recurso, para lhe fazer uma renda extra. Nós temos o Deus que é o nosso provedor. Nós confiamos a nossa sabedoria no Senhor. Então peça a Deus para você fazer uma renda extra, aumentar os seus recursos. Não é você economizar. É você, pronto, agora eu gasto R$5.000, então eu vou pedir ao Senhor para me dar capacidade para aumentar para 10. Não querendo gastar os 5. Esse é o princípio, é você ter uma vida tranquila com 3.000, ganhando 10. Se você quer um carro mais novo, você tem que entender que você tem que aumentar mais os seus recursos, tá? Nunca entre em furada de você querer comprar mais com o que você já tem. Você quer comprar mais? Então ganhe mais, mas entenda, determinando o valor dos seus gastos, o seu custo de vida, tá? Lembre assim, esse é o princípio dos ricos, eles vivem abaixo do que eles ganham, tá? Para que o dinheiro trabalhe para eles, porque o segredo é você chegar de uma maneira, parar de trabalhar. Porque tem já uma frase que diz o seguinte, que diz que o trabalho impede de você ganhar dinheiro. Então, assim, com mais tempo livre, se você tiver, você vai conseguir pensar em maneiras de fazer mais dinheiro. E como é que é isso? O dinheiro trabalhando para você. Esse é o game do jogo. Você entender que o dinheiro tem que trabalhar para você. Você buscar maneiras de você fazer mais dinheiro. Entendeu? Então, pegue esse princípio poderoso e aplica na tua vida. Arquivo 16. Ricos agem apesar do medo. A palavra de Deus diz: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué 1:9. A coragem cristã, meu irmão, não é a ausência de medo, meu irmão, mas obediência confiante na presença e poder de Deus. Mesmo com medo, devemos avançar, pois Deus garante vitória e proteção, meu irmão.
Harvey, por sua vez, em seu livro, ele afirma que os ricos agem mesmo diante do medo, enfrentando desafios com determinação. Para o cristão, essa ação é fundamental na fé e na obediência à palavra. E como podemos aplicar esse princípio em nossas vidas? Reconheça os seus medos. Exatamente, você primeiro tem que reconhecer os seus medos, mas não permita que eles te paralisem, meu irmão. Confie na presença e direção de Deus para agir. É só confiar, meu irmão. Tome passos de fé mesmo sem garantia completa. Identifique o medo que te impede e faça uma ação concreta para superá-lo. Arquivo número 17. Ricos aprendem a crescer o tempo todo. A palavra de Deus diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Oséias 4:6. O crescimento constante no conhecimento da palavra é vital para a vida cristã. A mente renovada é essencial para uma vida frutífera. Por sua vez, Harvey, em seu livro, ele destaca que os ricos são eternos aprendizes, investidos sempre em seu desenvolvimento pessoal e financeiro. O cristão deve buscar também um crescimento espiritual e contínuo, meu irmão. E como aplicar esse princípio poderoso em nossas vidas? Dedique-se ao estudo bíblico e crescimento pessoal. Busque mentores e bons livros que edifiquem sua fé em mente, meu irmão. Transforme o aprendizado em ação para glorificar a Deus. Ore um livro ou um curso para começar esta semana. É isso que eu tenho para você, meu irmão. Comece agora. Comece, pare de procrastinar em nome de Jesus. E esses foram os 17 arquivos da Mente Milionária com visão bíblica. E eu te dou os meus parabéns, meu irmão, por chegar até aqui. Seu zelo, meu querido, pela sabedoria bíblica e disposição para crescer como um mordomo fiel com os seus recursos que Deus confiou a você é inspirador, meu irmão. Por isso que eu digo para você, eu declaro na tua vida, meu irmão, transformai-vos pela renovação da vossa mente, porque a transformação da mente é o fruto da graça, meu irmão, mas exige uma resposta. Viva para a glória de Deus com sabedoria, inteligência e fé, meu irmão. E eu quero encerrar com a palavra que está nesse livro, que está cravada ali no meu coração, que ela diz o seguinte: que pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram ações e ações geram resultado. E com essas 4 ações, eu espero que gerem em você, meu querido, o que o apóstolo Paulo já dizia em Romanos 10, que diz: como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão aquele que não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não foram enviados? Como está escrito, meu querido, quão formosos são os pés do que anunciam coisas boas. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Tchau, tchau.